Deus abençoe, pessoal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, se faça presente a da caçarabamanadebo. Em nome do Senhor Jesus. Sorocosoroborá. Yeshuarabaxarabacaçarabalaie-nonoiorô. Em nome do Senhor Jesus, me usa pela sua misericórdia. Opera aracaçarabamanã. Na mente, meu Pai, de quem se prontificou ouvir essa ministração. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, vamos lá, né? Eu sorteei um versículo, pode ser que depois eu vá para a Bíblia, mas o versículo aqui no iPhone foi: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor, tá? Aí ele se compara, né? Na verdade, ele nem está se comparando, ele é, né, o pão que desceu do céu. Mas nós precisamos nos alimentar. Todo dia você toma o seu café, você almoça, você lancha, você janta, enfim. Você tem os seus horários para a sua alimentação. Se caso não consegue fazer uma dessas alimentações, uma dessa refeição, você fica nervoso, você fica fraco, você, né, a sua bateria começa a cair. Então não é diferente, tá? Não é diferente quando você deixa de se alimentar, tá? Espiritualmente. Você não fica de pé. Você não consegue duelar com Satanás, porque você não tem a palavra, tá? E não é aquela decoreba, aquela palavrinha que você quer decorar, quer recitar, quer debater com o irmãozinho, não. Na verdade, é a palavra que vai destruir aquele dardo, aquela seta maligna, inflamada de Satanás. Aquela que vai falar na tua mente. Então, você vai ter uma resposta. O Espírito Santo de Deus vai fazer você lembrar, tá? De algum versículo solto, né? De algum capítulo, de alguma pregação, de alguma coisa que você se alimentou, para duelar, para combater aquele pensamento satânico. Então, essa é a maior alimentação, tá? Essa é a alimentação. Eu falo até mais, eu já tive experiência de ficar 4 dias sem botar nada na minha boca, né? E saber que eu estava fraca, né? Muitas vezes até com um batimento cardíaco acelerado, com a pressão baixa, eu via, né? Eu falei, nossa, meu Deus do céu, eu já fiquei 3 dias, vários jejuns, eu tive a experiência de ficar 3 dias, mas teve um que eu falei, eu vou fazer 4 dias, e eu ofereci 4 dias para Deus sem botar nada na minha boca. E aquele dia eu falei, nossa, mas é difícil, não é fácil, né? O Espírito Santo de Deus te sustenta, me sustentou, né? Mas impressionante como Deus opera quando você renuncia, quando você sacrifica alguma coisa que fortifica a tua carne, mas enfraquece o seu espírito. Como assim? Quando você come demais, obviamente, o Espírito Santo de Deus se entristece, tá? Quando você passa a comida na frente de Deus, obviamente, você peca, né? Então, você tem que ter um equilíbrio, todo um equilíbrio para se alimentar, né? Eu tenho esse anjo nutricionista que fica no meu pé toda hora, ó, não, isso não, você já comeu, chega, entendeu? Fica falando comigo. Mas sempre a gente, né, tem que estar nesse equilíbrio, buscando saber se nós estamos passando muitas e muitas horas fazendo refeições, né, criando refeições, receitas trabalhosas, e o tempo da gente é ouro. Então a gente tem que ter muito cuidado com como a gente gasta o nosso tempo. Então eu procuro sempre pensar, não, gente, até final de semana, de repente a gente faz uma coisinha mais gostosa, mas meio de semana eu não vou perder meu tempo na cozinha, sendo que eu podia estar me alimentando, estar lendo uma palavra, estar meditando, estar ouvindo uma pregação, enfim. Tá, vamos lá, vamos ler Mateus 4, né? Porque eu tirei essa palavra, só que, né, Deuteronômio 8:3, olha só, hein, Deuteronômio 8:3, acho que eu vou primeiro em Deuteronômio e vamos ver um pouquinho abaixo,
Vamos ler o 3, o 4, o 5, para depois deixar fluir a pregação. Tá, então vamos ler, porque eu que depois escolhi, né? Eu escolhi Mateus 4 para a gente refletir, porque eu lembrei de Mateus 4, né? Que Deus, ele foi para o deserto, né? E ali houve um duelo da palavra, e ali ele, né, foi desafiado a transformar as pedras em pães por Satanás. Então eu falei, cara, vou ler. Mas na verdade o Espírito Santo de Deus me deu Deuteronômio 8, né, versículo 3. Então eu tenho que respeitar o que foi tirado aqui antes. Então vamos ler, aí depois o Espírito Santo de Deus vai me guiando, vai me levando para outras direções. Vamos refletir aqui. Tá, vamos começar. Eu falei que ia ler do 3 em diante, mas eu tô achando melhor é ler o capítulo todo, tá? Pelo menos, vamos ler, vamos iniciar no versículo 1, tá? Então, fala assim: Moisés disse ao povo: tenham o cuidado de obedecer a todas as leis que hoje eu estou dando a vocês, para que vocês vivam e se tornem mais numerosos, e entrem e tomem posse da terra que o Senhor Deus jurou dar aos nossos antepassados. Tá, aí ele continua aqui, né? Vamos lá. Lembrem como o nosso Deus guiou vocês pelo deserto esses 40 anos. Sempre ele tá falando, né? Toma cuidado para obedecer todas as leis. Lembrem, né? Como Deus guiou vocês. E como é que pode? Se Deus manda, eu tô colocando essa palavra para nós hoje, porque eu vou tentar, né, emendar com Mateus 4 aqui, que foi que o Espírito Santo de Deus já tinha colocado aqui na minha mente. Aí só que eu não quis pular, porque esse foi o sorteio, Deuteronômio 8:3. Então vamos entender, vamos tentar entender o que o Espírito Santo de Deus está falando. Quando ele diz para lembrar, para tomar cuidado, é porque você tem que estar buscando e entender o que Deus está te direcionando, tá, né, te dirigindo. Deus está te dirigindo. Então, para isso, nós precisamos meditar na palavra, nas leis, né? Para que nós podemos obedecê-las, para que nós conseguimos obedecer todas essas leis. Ter cuidado, vigiar, para a gente não desobedecer, né? E ele, quando fala, lembrem como o nosso Deus guiou vocês pelo deserto esses 40 anos. Então, para você, né, continuar lembrando de tudo que Deus fez no povo, eu sempre gosto de citar, de enfatizar, né, que Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre vai ser o mesmo Deus, nesse sentido. Deus, ele não mudou, ele guiou o povo durante 40 anos, né, e ele fala assim, medite. Então, quando Deus está falando medite agora, ele está falando meditar nesse tempo também. Você olhar para a sua, né, para o seu povo, para a sua descendência e falar assim, peraí, Deus guiou todo o povo de Israel durante 40 anos. Então ele está mandando, medite, tome cuidado para cumprir, né, todas as leis que hoje estou dando a vocês, né? Então nós temos que ter esse cuidado. Ela falou, durante essa longa caminhada, Deus os humilhou e os pôs à prova para saber se estavam resolvidos ou não a obedecer os seus mandamentos. Olha que interessante, você é colocado à prova todo dia. Todo dia, foi o que eu falei na pregação anterior. Eu fui colocada à prova, a provinha do amor. Não passei, né? Não passei. Primeira oportunidade que eu tive, eu falei, oba, tô saindo fora. A pessoa escolheu não ouvir, eu estou livre de culpa de sangue, né? Quem ouviu a pregação anterior vai entender o que eu estou falando. Então, Deus coloca a prova. E aí ele fala aqui, ó, Deus os humilhou e os pôs à prova para saber se estavam resolvidos ou não a obedecer os seus mandamentos, né? É uma questão de decisão.
Você resolve, você decide querer ou não. Isso aí ninguém vai te forçar, viu? Ninguém. A você quebrar o seu orgulho, a você se humilhar. Não, ninguém. Porque ele tá falando aqui, Deus os humilhou. Você acha que Deus, não, de certa forma, não foi uma humilhação? Né? Quem ouviu a pregação anterior vai entender o mistério. Deus chegar para a pessoa e falar assim, não, mas eu quero pregar para você, é necessário, você tem que me ouvir, papapá, papapá. Isso, de certa forma, foi uma humilhação. Falou, olha, mas eu estou te colocando à prova. Se você vai insistir, porque a palavra é a luz, né, que vai clarear o caminho dessa pessoa. Você está sendo a candeia. Como que pode uma candeia iluminar debaixo da cama? Como pode levar a luz? Então, você tem que estar num lugar próprio para iluminar a casa inteira, né? Então, esse que eu tô falando. Deus, ele quer que nós sejamos o sal da terra, a luz do mundo. Deus quer, né, te usar. Mas para isso, você tem que ter essa luz que vem do Espírito Santo. Ele é a luz do mundo. Ele se coloca lá em João capítulo 1. Quer ver? Vamos lá, eu vou parar aqui. Vamos ler o João capítulo 1, só pra gente ver o iniciar aqui, né? Tá. Fala assim. No começo, aquele que a palavra já existia. Ele estava com Deus e era Deus. Desde o princípio, a palavra estava com Deus, tá? Por meio da palavra, Deus fez todas as coisas e nada do que existe foi feito sem ela. A palavra era a fonte da vida e essa vida trouxe a luz para todas as pessoas. A luz brilha na escuridão e a escuridão não conseguiu apagá-la, tá? Então vamos parar aí. Vamos ficar só meditando, porque é o que a gente, né, tá entendendo aqui sobre meditar, né, na palavra, no pão que desceu do céu, nos alimentarmos para a gente conseguir conquistar essa terra. Que na verdade agora, essa terra aqui que a gente está lendo, né, onde eu tô, meu Deus, era Deuteronômio, né? Deixa eu lá, eu até fechei aqui, Deuteronômio 8, essa terra agora, né, não é mais aqui, né? Não é essa terra que o povo aí tá brigando, não é a terra de Israel, o povo judeu fica aí discutindo por terra, não. Né, que Abraão lutou por terra, conquistou terras, posses. Nós temos uma terra, uma pátria celestial, a Jerusalém Santa. Essa é a nossa terra. Então, a terra a ser conquistada agora não é mais a terra, tá? Que estou lendo em Deuteronômio 8, não. Tá? Por isso que eu vou ler de novo e vamos entender essa terra, tá? Que será, né, a sua chegada em Jerusalém Santa. Essa é a terra que você tem que conquistar, que tem que galgar, que tem que caminhar. É a única coisa que você tem que pensar e meditar. Por isso que ele fala aqui, Moisés fala aqui, ó. Moisés disse ao povo, tenha o cuidado de obedecer a todas as leis que hoje eu estou dando a vocês para que vocês vivam e se tornem mais numerosos e entrem e tomem posse da terra que o Senhor Deus jurou dar aos nossos antepassados. Gente, quem sabe ler um pingo é letra. Se você, isso que eu tô te falando, se você se alimentar do pão da vida, do pão que desceu do céu, você vai entender que a sua pátria não é aqui. Que isso aqui nada é, tá? Do que uma escatologia. Moisés nem sabia, mas era. Ele estava escrevendo o futuro do povo de Israel. E que quando Jesus voltasse, né? Quando Jesus, porque no caso, né? Ele ainda nem tinha vindo. Hoje nós estamos esperando a segunda volta, né? Mas Moisés não sabia que Deus ia se fazer carne, né? Que a palavra ia se materializar, né? Ia vir
né, para nos entregar uma terra celestial. Mas ele nem sabia, mas ele já estava escrevendo uma escatologia, um tempo futuro. E agora nós sabemos disso. Então, o que nós devemos fazer? Lutar por uma terra, né, é uma terra que na verdade vai ser tomada pelo anticristo. Que aqui Deus fala que o mundo jaz no iníquo. Se o mundo não fosse dele, ele não oferecia o mundo ao Senhor Jesus, como lá em Mateus 4. Então essa terra é balela, tá? Foi muito lindo, maravilhoso, na época que o povo vivia 500, 600 mil anos. Agora não. Você só vive 80, 90. Se chegar a 100, é loucura. Não compensa, não vale a pena. É enfado, é sofrimento, é dor. Então, para pensar. Você acha mesmo que essa vida abundante lá em João 10:10 é aqui? Claro que não. Tá? Então, Deus quer dar muita coisa para você. Mas para isso você tem que ter tempo. Você tem que meditar. Nossa, é muito importante. Você ter tempo para buscar Deus. Larga tudo, larga a casa, larga afazeres. Olha, vou ser sincera, é muito bom. Muitas vezes, hoje mesmo, a minha filha falou para mim: mãe, você não tem nem tempo, mãe, mais de ver alguma coisa, ver um filme. Você não passa mais seu tempo de lazer, não tem um tempo de lazer para você. Eu não vejo você descansar. Aí eu respondi para ela: mas agora eu tô sabendo que eu não sabia. Há 10, 15 anos atrás, né? Há 5 anos atrás, eu tô enxergando coisas que eu não enxergava. Então, eu não sou louca de pegar, né, o meu precioso tempo e para ficar. Não é que é errado, gente. Eu não tô sendo radical. Não é que é errado você ir ver um filme da Marvel, né? Que o nome é Marvel, eu falo Marvel. Da Marvel, lá 2 horas, 3 horas de filme. Não, não é. Mas tudo com equilíbrio, né? Porque tem gente que fala assim: nossa, missionário, sua pregação, nossa, deu 1h15, 1h10. Muitas vezes tem pregação minha que deu até 1h30. Cara, que é 1h30? Você emprestar seus ouvidos, seu intelecto, né, para o Senhor Jesus, para meditar nessa palavra, né, para conquistar essa terra, né? Que é? As pessoas não. Elas querem passar 2 horas comendo num restaurante, num rodízio, muitas vezes vendo um filme de 2, 3 horas. Gente, não nada como a palavra. Nada, nada, nada. Eu sei que Deus está em todas as coisas. Até num filme, muitas vezes, o Espírito Santo de Deus se manifesta para te dar algum recado. Mas por quê? Que muitas vezes o Espírito Santo até fala com você através de um filme, né? Até coisas assim que você nem imagina. Mas você abre uma revista, o Espírito Santo de Deus te dá uma matéria ali e fala: nossa, Deus falou numa revista comigo. Mas é porque você não tem tempo de pegar a Bíblia. Porque se você pega a Bíblia, meu filho, se você medita na Bíblia, entendendo que ele é o verbo, ele é a palavra, ele te alimenta, ele te faz um vaso novo, ele te preenche, você nunca mais quer ficar caçando Jesus em filme, Jesus em revista, Jesus em, sabe, em sinais que não satisfaz a sua alma, porque a palavra nada é igual, não tem igual. Então, muitas vezes, por você não ler Bíblia, Deus, ele, pela misericórdia, ele usa outros instrumentos, outras coisas para te sinalizar, mas nada como a palavra, é isso que eu quero dizer, tá? Então, vamos lá. Quando ele fala aqui, ó, eu vou voltar quando eu estava falando da minha vida, né? Da minha situação aí da pregação anterior, né? Lembre como o nosso Deus guiou vocês pelo deserto. Esses 40 anos, durante essa longa caminhada, Deus os humilhou e os pôs à prova para saber se estavam resolvidos ou não obedecer aos seus mandamentos. Então você vai ser peneirado. Não tem como você entrar em Jerusalém Santa sem sequer passar pela peneira, para ver se você realmente, né, vai defender essa causa. Se realmente você tem Jesus morando dentro de você. Se realmente o que é mais importante para você, a sua casa, a sua família, o seu dinheiro no banco, o seu esposo, a sua esposa, os seus filhos, o seu ministério, a sua religião, sei lá o quê. Ou você ter tempo para você, fazer tempo de meditar na palavra.
para você. Muitas vezes a pessoa, ela lê Bíblia, ela estuda a Bíblia, porque ela precisa pregar, então ela faz tempo de 1 hora ou até mais lendo a Bíblia, mas Deus não considera, porque aquela palavra ela não flui, né, como água viva no seu ventre. Ela não limpa, ela não é canal, ela não é uma vertente de água viva para limpar a sua sujeira, fazer você meditar, refletir. Não, porque você ora, né? Eu oro com a igreja, eu oro por fulano de tal, eu oro no grupo, eu leio a Bíblia porque eu tenho que pregar, eu tenho que, né, ter um tema, eu tenho que fazer uma pregação bonita, lindo, maravilhoso. Mas a leitura tem que ser uma leitura, assim, genuína, pura. Você, sem se preocupar que tem que anotar isso, anotar nome, anotar aquilo outro. Não, é lindo, muito bonito você ter esse conhecimento. Mas leia para você. Deus falando com você, tá? Esquece os outros. Esquece de querer, né, aprender para passar esse conhecimento. Tem que ter tempo de qualidade para você meditar nessa Jerusalém, tá? Que tem muitos esperando Jesus voltar, mas não, muitas vezes, olha aí o Daniel aí, né? Daniel Mastral esperou, pregou a volta de Cristo, mas ele foi até Cristo. Então, nós temos que ter esse entendimento. Você pode ganhar o mundo inteiro para Jesus, mas se você perder a sua salvação, não adianta. Então, quando Deus, vamos continuar aqui, né? Porque eu tô entre Deuteronômio e João ainda. Então, vamos continuar. Que ele fala aqui, né? Aí ele continua aqui, vamos lá. Ele os deixou passar fome e depois lhes deu para comer o maná, uma comida que nem vocês, nem os seus antepassados conheciam, tá? Aí fala, Deus fez isso para que soubessem que o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo o que o Senhor Deus diz. Aí entra um versículozinho que eu sorteei, tá? Vamos ler de novo, que eu li mal, né? Ele os deixou passar fome e depois lhe deu para comer o maná, uma comida que nem vocês, nem os seus antepassados conheciam. Deus fez isso para que soubessem que o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo que o Senhor Deus diz. Durante esses 40 anos, as roupas que vocês vestiu não ficaram gastas e os seus pés não ficaram inchados. Fiquem sabendo que o Senhor nosso Deus os corrige como um pai corrige o filho. Obedeçam, pois, os seus mandamentos. Vivam de acordo com os seus ensinamentos e temam o Senhor seu Deus. Pois ele os está levando para uma terra boa, cheia de rios, ribeirões e de fontes que jorram água pelos vales e pelas montanhas. É uma terra que produz trigo e cevada, uva, figos e romãs, azeite e mel. É uma terra onde nunca faltará comida ou qualquer outra coisa para vocês. Uma terra onde as pedras têm ferro e as montanhas têm minas de cobre. Vocês terão toda a comida que precisam e louvarão o Senhor nosso Deus pela terra que lhes deu. Tá? Então, Moisés pregava uma terra aqui, mas também pregava uma Jerusalém Santa, só que ele não tinha esse conhecimento, tá? Olha que coisa interessante. E aí, o Espírito Santo de Deus usa Moisés de uma forma tremenda, né? Como eu falei, Jesus, né? Deus, lá em João capítulo 1, né? Jesus, né? Ele é o mesmo ontem, o mesmo hoje, e vai ser sempre o mesmo Deus. Até a forma, né, que ele usava os seus profetas, né? Ele usava de uma forma tremenda, que eles nem sabiam que estavam sendo usados, igual Daniel, né? Capítulo 12, pregava uma escatologia, morreu sem ver nada se cumprir daquela visão que ele teve. Então a Bíblia, ela fala com você. Eu espero conquistar esta terra aqui.
né? Na verdade, esta terra aqui não. A terra de Jerusalém, santa. E não esta terra aqui, que Moisés está apresentando o povo de Israel. Né? Até porque eles morreram. Né? E até hoje brigam por uma terra que não tem porquê. Por isso que Deus, ele deixa bem claro que ele é o pão da vida, né? Que nós temos que nos alimentar desse pão que desceu do céu. Não nos inquietar com coisas que não satisfazem a sua alma, porque você pode conquistar muitas coisas aqui, tá? Deixar uma boa faculdade para o seu filho, um dinheiro aplicado, muitos imóveis, tudo isso, tá? Mas se você não deixar seu filho consciente, tá? Que ele precisa obedecer, meditar, obedecer a lei, tá? Que agora não é mais a lei de Moisés. Se antigamente quem desobedecia a lei de Moisés era amaldiçoado, imagina agora, tá? De Jesus. Imagina você não meditar e não obedecer à lei de Jesus, que morreu por você, que levou o seu pecado. Se você não implantar isso e incutir isso na mente dos seus filhos, com certeza, nada vai adiantar a sua inquietação, tá? Porque a nossa cidade, a nossa terra não é essa. A nossa pátria não é essa. Enfim, vamos ler mais um pouquinho João 1, só para finalizar. Vamos ler o versículo 5, né? Que tá bem claro aqui, ó. A mensagem que Cristo nos deu e que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz e não há nele nenhuma escuridão. Portanto, se dizemos que estamos unidos com Deus e ao mesmo tempo vivemos na escuridão, então estamos mentindo com palavras e ações. Porém, se vivemos na luz, como Deus está na luz, então estamos unidos uns com os outros. E o sangue de Jesus, o seu Filho, nos limpa de todo pecado. Se dizemos que não temos pecado, estamos nos enganando e não há verdade em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda maldade. Se dizemos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua mensagem não está em nós. Então, eu estou batendo na mesma tecla, que é o arrependimento, que é nós entendermos que nós somos pecadores, merecedores do inferno, tá? Não dessa pátria, não dessa terra, mas para isso é necessário a gente meditar. Olha que interessante esses 5 ao 10 aqui, né, de João 1. Aí entra aquele negócio, não tem tempo, eu tenho muita tarefa, eu sou uma pessoa muito ocupada, eu até leio um pouquinho um versículo ou um capítulo, mas é uma coisa mecânica, eu vou ler porque eu tenho que ler. Tem que ler a Bíblia todo dia. Eu leio um capítulo, eu leio um livro, sei lá, cara, você pode ler a Bíblia até inteira, né, todo mês. Mas se ela não for, né, de uma forma espiritual, que você não faz, olha, a Bíblia, vou ser sincera, o legal é conta-gota. Eu não aconselho ninguém pegar a Bíblia e devorar a Bíblia, né, para ficar contando. Eu li 10, eu li 15, eu bati o recorde, eu li 1000 vezes a Bíblia. Gente, não faça isso, tá? Tenha respeito com a palavra, tá? Imagina, você quer ouvir e ser ouvido. Então, Jesus é assim, ele quer ser ouvido, tá? E aí você vai ouvir Deus falando com você. Mas não é um monólogo. Você não pode ler Bíblia só tentando entender o que Deus está falando, né? Sem você ter um diálogo com esse Deus. Porque essa palavra eu li e vou ler de novo, ó. Vamos repetir, ó. A palavra da vida. Vamos ler o João 1, ó. Estamos escrevendo a vocês a respeito da palavra da vida, que
existiu desde a criação do mundo. Olha, essa palavra que você está lendo é o próprio Jesus. Você está se alimentando de Jesus. Olha que engraçado. É uma alimentação, tá? Não é uma palavra solta. Ó, aí ele vem aqui, ó. Existiu desde a criação do mundo. A palavra, o verbo, existiu. Ó, nós a ouvimos e com os nossos próprios olhos a vimos. Ele se materializa, tá? Ó, de fato, né? Ele reencarna, né? Porque ele já existia. Então, ele é uma reencarnação porque ele sai da sua própria habitação, né? E vem em carne e osso para morrer por pessoas que mereciam o inferno, para carregar pecados que ele não cometeu. Enfim, vamos ler mais um pouquinho, né? Porque eu na verdade, eu vou fazer até o seguinte, porque a gente está falando, né, que há necessidade de reconhecer que é pecador. Tem pecados que você comete, como eu falei, né, na pregação anterior, que eu cometi e nem sabia, né, que estava faltando com amor. Aí Deus me iluminou, né, me sinalizou. Enfim, né, o que é importante agora é você ter esse reconhecimento diante de Deus e pedir. Por isso que ele fala aqui: portanto, se dissermos que estamos unidos com Deus e ao mesmo tempo vivemos na escuridão, então estamos mentindo com a palavra e ações, com palavras e ações. Porém, se vivemos na luz, como Deus está na luz, então estamos unidos com uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos limpa de todo pecado, tá? Mas você tem que ter essa humildade, chegar diante de Deus e falar: Senhor, me mostra, tá? Ilumina, se tem alguma coisa errada, me mostra. Até porque o diabo não tem interesse que você saiba esse pecado que você comete inconsciente. O diabo não tem interesse que você tenha um sonho, que Deus se revele a você. Então, é importante agora você se alimentar da palavra, você meditar, porque aí Deus vai fazer você enxergar. Não só oração. As pessoas pensam muito em vigília, em oração. É muito importante orar, é uma comunhão tremenda. Mas tem que ter comunhão com a palavra. Dentro de uma vigília, você tem que ter tempo para ler palavra. Se você não tem tempo durante o dia, sua vida é muito corrida, então é necessário você fazer uma vigília. Porque ali você vai ler Bíblia, você vai ter comunhão com a palavra, vai ter oração. Então é um conjunto, tá? Não adianta ficar só orando e ora por tanta gente e esquece de orar pela sua casa, orar por você e meditar na palavra. Então, por isso que ele fala aqui, vamos voltar para o versículo 8, ó. De novo, eu tô repetindo, tá? Se dissermos que não estamos, olha, se dissermos que não temos pecados, tá? Se você dentro do teu coração falar: não tenho pecado, tá tudo ok, né? Você já se torna pecador para o Senhor, tá? Então, por isso que ele fala: mas se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá. Ah, mas como é que eu vou confessar se eu não sei? Se é inconsciente, foi igual você aí, que estava em pecado e nem sabia durante um mês. Tá, tudo bem, mas você tem que ter tempo para buscar a Deus, para pedir para Ele iluminar, porque obviamente você é pecador. Muitas vezes você não tem cometido pecados para a morte, porque tem pecado que é para a morte, tá? E tem pecado que não, que é para conserto, que você vai, ora e Deus te mostra, você confessa, mesmo tendo alguma consequência, você, né, vai voltar para a comunhão do corpo. Mas tem pecado que não, tá? Tem pecado que é para a morte. Aí fala: ó, mas se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Então o sangue vai voltar a ter a validade que tinha de te limpar. Mas se você deixar esse pecado somatizando, tá acumulando, com certeza você não vai ter direção depois. O diabo vai partir para cima, porque o diabo, ele é acusador. Então vamos continuar, tá? Aí ele fala aqui no versículo 10, vamos finalizar isso aqui, ó. Se dissermos, né, se dizemos
que não temos cometido pecado, tá? Se você bater no peito, eu não estou cometendo pecado, tá tudo ok, tá tudo certo, fazemos de Deus um mentiroso e a sua mensagem não está em nós. Então, sempre quando eu estou entrando aqui para pregar, a primeira coisa que eu vou fazer, pedir perdão, falar assim, se eu tiver algum pecado que eu não tenho consciência, me limpa, depois só traz a luz, me mostra, para eu confessar aquilo e não fazer mais, e não cometer mais. Enfim, vamos lá para Deuteronômio 8. Eu quero dar um entendimento que eu comecei falando no princípio, né? Que eu acho legal, que Moisés ele não estava nem entendendo esse mistério aí que para nós hoje, que a nossa terra não é que ele pregava, né? Uma terra que tinha que ser conquistada e tal, mas hoje a gente não tem mais essa preocupação, essa inquietação com o futuro, onde vai morar, quem vai morar, né? Se temos casa própria ou não. Não temos. Tá? Porque ele fala aqui, eu quero voltar para o 8, tá? O 8:1 aqui, Moisés disse ao povo: tenham cuidado de obedecer a todas as leis que hoje estou dando a vocês, para que vocês vivam e se tornem mais numerosos e entrem e tomem posse da terra que o Senhor Deus jurou dar aos nossos antepassados. Tá? Então eu falei que essa terra não é aqui, por quê? Porque lá em Hebreus 10, olha só, quando a gente rejeita a lei de Moisés, naquela época trazia maldição, foi o que eu falei, muita maldição. As pessoas morriam sem a misericórdia de Deus. Quer ver? Vamos ler lá 28, né? Quem rejeita a lei de Moisés morria sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Lá em Hebreus 10, 28, que eu tô lendo, quem rejeitava antigamente a lei de Moisés morria sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Aí eu acho, olha como é que é interessante, qual mais, que agora é um novo, tudo se fez novo, qual mais severo castigo julgam vocês merecer aquele que pisou o Filho de Deus, considerou profano o sangue da aliança, pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça. Então agora você está debaixo da graça, mas nós não podemos, olha só, profanar esse sangue, pisar nesse sangue, tá? Aí ele continua aqui, pois conhecemos aquele que me disse, minha é a vingança, eu retribuirei também, o Senhor julgará o seu povo. Algo terrível é cair na mão do Deus vivo, tá? Lembre-se dos primeiros dias, depois que vocês forem iluminados. Olha a luz entrando, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Então ele tá mandando você lembrar, igual Moisés está falando, né? A gente vê, quer ver o mesmo jeito de Moisés. Olha o que Moisés fala, Aí no versículo 2 aqui do 8, lembrem como o nosso Deus guiou vocês pelo deserto. Esses 40 anos, durante essa longa caminhada, Deus os humilhou e o pôs à prova para saber se estavam resolvidos ou não a obedecer aos seus mandamentos. Olha só, Deus provou o povo durante 40 anos. Ele os deixou passar fome e depois lhes deu para comer o maná, uma comida que nem vocês nem os seus antepassados conheciam. Nosso maná hoje é a palavra, tá? Aí ele fala aqui, tanto que ele fala assim, lembrem primeiros dias, depois que vocês forem iluminados, tá? Porque agora nós somos iluminados, quando suportaram muita luta e sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos publicamente a insultos e tribulações. Em outras ocasiões, fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Entendeu o mistério? O que ele está falando? Olha só. Vou ler esse pedacinho de novo que é interessante. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Que Moisés não conhecia esse mistério. Nós conhecemos esse mistério. Nós possuímos bens superiores e permanentes. Por isso que Deus fala, buscai primeiro as coisas do reino. Do reino.
Olha só. E as demais coisas vos serão acrescentadas. A justiça, busque a justiça, tá? Que tudo vai se chegar no lugar. Deus vai trazer luz para tudo. Mas busque primeiro a justiça, busque primeiro o reino de Deus. Ó. Por isso, não abandonem a confiança que vocês têm. Ela será generosamente recompensada. Portanto, vocês precisam perseverar de modo que, depois de terem cumprido a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu, pois em breve, muito breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé. Contudo, se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a destruição, mas dos que têm fé para a preservação da vida. Enfim, vamos ler mais um pouquinho, que eu quero agora falar dessa fé, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então é necessário meditar, ler, tá? Com fé. Olha, ele fala aqui, quer ver, ó? Eu vou ler o versículo 3, ó. É pela fé que entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus. Então você, a partir da hora que você tem fé, lá em João capítulo 1, né, que eu falei, né, que o universo foi criado pela palavra e que a palavra é Deus, tá, que se fez carne, ó, e que aquilo que pode ser visto foi feito daquilo que não se vê, né, que você não vê Deus, olha que coisa engraçada, mas tudo ao seu redor foi pela palavra. Ó, então, o universo foi criado pela palavra de Deus. E que aquilo que você pode ver, né, foi feito daquilo que não se vê. Então, peraí, se você olha, vê o oceano, vê as montanhas, vê o céu, o sol, as estrelas, peraí, isso aí foi criado pela palavra. Como que você não crê no Senhor Jesus? Quer ver? Vamos ler agora sobre Moisés aqui no Hebreus 11, ó. Foi pela fé que Moisés, quando já era adulto, não quis ser chamado de filho da filha de Faraó. Ele preferiu sofrer com o povo de Deus em vez de gozar, olha só o entendimento, por pouco tempo, os prazeres do pecado. Ele achou que era muito melhor sofrer o desprezo por causa do Messias, tá? Do que possuir todos os tesouros do Egito. E que ele tinha os olhos fixos na recompensa futura. Foi pela fé que Moisés saiu do Egito sem ter medo da raiva do rei e continuou firme, como se estivesse vendo o Deus invisível. Gente, ele não viu Jesus. Ele não viu Jesus vir em carne e osso. Ele tinha uma intimidade tremenda com Deus, né? Mas ele não viu, ele sabia dessa promessa, ele falou, mas ele não viu acontecer. Mas olha só que engraçado, ele pregava essa terra, né, aqui, mas ele sabia que tinha uma terra, né, que é a Jerusalém Santa. Ele sabia os mistérios. Por isso que eu falo, foi pela fé que ele sai do Egito, que ele larga todos, né, as coisas boas do Egito, né, não quis se prostituir com nada lá, porque ele tinha os olhos dele fixos na recompensa futura. Que será que Deus tinha prometido para Moisés? A terra, né, a celestial, essa foi a recompensa. Tanto que quando Jesus subiu ao monte para orar, quem apareceu ali? Moisés, Elias. Então, olha só que interessante, como existe uma terra santa, como existe um céu, né? Como você pode duvidar que a partir da hora que você sai desse plano aqui, a tua vida acabou? Não acabou. Nós continuamos a viver. Você pode até não terminar seus planos, seus projetos aqui, pode não dar tempo, né? Tem homens de Deus aí que morreu e pregava o arrebatamento, né? Esperava a vida do Senhor Jesus nessa geração, né? Que é o Daniel Mastral agora, que morreu. Mas você acha, mesmo ele em pecado, teve pecados que infelizmente levou ele para a morte, mas eu creio que ele foi salvo, né? Mesmo algumas coisas totalmente em discordância do que eu prego, né?
mas eu sei que ele é um homem de Deus. Se perdeu aí no meio, né? Porque é isso que eu falo, gente, vamos pregar Jesus, vamos pregar a palavra, vamos pregar o arrebatamento, vamos pregar a salvação. Para com esse negócio de ficar dando ibope para Satanás. Enfim, né? Eu acho até interessante, né? Que é isso que eu falo, a Moisés tinha essa visão, né? Olha só, como ele era um homem de Deus, né? O homem pregava a terra, né, que tinha que ser conquistada, era do povo de Deus, né, uma terra física, material, mas com a mente aonde? Na Jerusalém Santa, tá? Nenhum momento ele se prostituiu, ele sabia que não adiantava, tanto que ele nem entrou na terra, viu a terra sendo conquistada e daí mudou alguma coisa? Não, tá? Até hoje existe briga por causa de terras, besteira, hoje não tem mais necessidade para isso. Você vê, ele, né, foi até, quer ver, Mateus 17, eu abri aqui, vamos ler, né, Jesus, né, Moisés e Elias aparecem para Jesus, no monte, olha só, aí ele fala aqui, 6 dias depois, Jesus foi para o monte alto, levando consigo somente Pedro e os irmãos Tiago e João. Ali eles viram a aparência de Jesus mudar. O seu rosto ficou brilhante como o sol. Olha só a luz aí, ó. E as suas roupas ficaram brancas como a luz. E os 3 discípulos viram Moisés e Elias conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: como é bom estarmos aqui, Senhor. Se o Senhor quiser, eu armarei 3 barracas neste lugar. Uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Olha aqui, sem noção. Por isso que eu falo, quando a gente está com os olhos fitos no reino de Deus, no que é santo, no que é eterno, no que é permanente, a gente não ia ter uma visão igual eles tiveram, coitados. Né? Imagina. Né? Aí, enquanto Pedro estava falando, uma nuvem brilhante os cobriu e dela veio uma voz que disse: este é o meu filho querido, que me dá muita alegria, e escutem o que ele diz. Né? Quando os discípulos ouviram a voz, ficaram com tanto medo que se ajoelharam, encostaram o rosto no chão. Né? Jesus veio, tocou nele e disse: levante-se, e não tenham medo. Né? Aí eles olham em volta e não vê ninguém a não ser Jesus. Quem é que teve ali, né? Quem é? Moisés e Elias. Pessoas que têm uma vida eterna, né? É isso que eu tô te falando. Se a gente tiver os olhos fitos aqui, a gente vai querer armar a barraca aqui, né? Tava preocupada em dormir. Vê se pode, né? Que ótica é essa? Não tava no espírito. Né? Então vamos finalizar com Mateus 4, que eu fiquei, né? Eu acabei escolhendo Mateus 4, mas fiquei preocupado porque o Espírito Santo de Deus tinha me dado, né, outra palavra. Então, a tentação de Jesus, que eu achei interessante, quando eu bati o olho no versículo, depois eu fui, olhei e falei: gente, esse versículo é Deuteronômio 8:3, nada a ver com Mateus 4. Eu quis, né, mudar isso aí, tanto que ele fala: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Aí entra a tentação de Jesus, que fala, então o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então, já começando aí, a gente vê que ele não foi por conta própria, não foi levado pelo diabo, ele foi levado pelo Espírito Santo. Como é que pode? A pessoa não tem esse entendimento, que em muitas situações você está entrando numa prova, você está sendo afunilado, porque o Espírito Santo está te encaminhando para isso, para que você seja provado e aprovado, para conquistar a terra, né? A Jerusalém Santa. Essa é a terra que você tem que conquistar. Fica nesse foco. Aí ele fala aqui, e depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, tá? Sem comer. Jesus estava com fome. Então o diabo chegou perto dele e disse: se você é o filho de Deus, mande que estas pedras virem pão. Jesus respondeu: as escrituras sagradas afirmam. Aí entra a palavra. Quando você tem autoridade para falar com Satanás, você conhece a palavra, né? Dessa forma,
né? Você tem fé. Você sabe que é Jesus ali falando através da tua boca com Satanás. Aí você fala, ó, as escrituras sagradas afirmam, o ser humano, ó, não vive só de pão, mas vive de tudo o que Deus diz. Então, não é só do pão físico, mas do pão espiritual. Ó, em seguida, o diabo levou Jesus até Jerusalém, a cidade santa, e o colocou no lugar mais alto do templo. Então disse, se você é o filho de Deus, jogue-se daqui, pois as escrituras sagradas afirmam. Deus mandará que os seus anjos cuidem de você. Eles vão segurá-lo com as suas mãos para que nem mesmo os seus pés sejam feridos nas pedras. Aí entra, né, a pessoa que ela conhece a palavra para fazer sofisma, para torcer, né, para manipular, para sangrar a Bíblia. Então, também existe essas pessoas que conseguem fazer uma paçoca na tua cabeça, embolar a palavra na tua cabeça. Tem os filhos do diabo também. Por que que o diabo tem esse poder? Para embolar a tua mente, né? Para você não ter discernimento de espírito, para saber que mesmo dentro da Bíblia, você pode tá sendo guiado por Satanás. Se você não ler essa palavra em espírito, Satanás vai trocar, tá? A vírgula de lugar, tá? A pontuação. Ele vai fazer você enxergar tudo torcido. Você vai ler, mas você não vai entender o que Deus está falando com você. Quem vai estar falando com você é Satanás. Porque não existe humildade. Não pede a Deus para mostrar, para iluminar a tua mente. Acha muitas vezes que é só ler e que você é inteligente, que você consegue decifrar mistérios. Não podemos fazer isso, porque Satanás conhece a Bíblia. Ele quis fazer isso com Jesus, né? Ele quis fazer, mas ele não conseguiu. Mas ele fez, né? Ele fez esse tipo de trocadilho aqui. Olha só, lá em Salmos 91, acho que versículo 12 está escrito isso aqui. Você vê, ele conhecia a palavra, a lei. E ele falou, ó, Deus, olha o que ele fala, Deus mandará que os seus anjos cuidem de você. Eles vão segurá-lo com as suas mãos, para que nem mesmo os seus pés sejam feridos nas pedras. Olha só o que Jesus responde para ele, ó. Mas ele não estava falando, não, isso é mentira, isso não está escrito na escritura. Não, Jesus não falou isso. Jesus falou, mas as escrituras sagradas também dizem. Ó, também. Aí ele mostra o outro lado, ele leva a luz para a palavra. Ó, mas as escrituras sagradas também dizem, não ponha à prova o Senhor, seu Deus. Então, se você não lê a palavra em espírito, você não vai ter resposta para o diabo falando na tua mente. Olha o que Jesus falou para Satanás. Não ponha Deus à prova. Tema a Deus, não tente a Deus. Se eu pular daqui, eu estaria faltando com respeito à minha vida, né? Não foi para isso que eu vim, para provar para você que eu sou Deus. Ó, depois o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e as suas grandezas, e disse, olha só o que disse, mostrou as grandezas do mundo. Olha só a terra que vocês estão brigando. Olha, né, brigando por território, por casa, por herança. Olha o que está falando aqui. Ele mostra os reinos deste mundo e as suas grandezas e disse, eu lhes darei tudo isso se você se ajoelhar e me adorar. Jesus respondeu, vá embora, Satanás. As escrituras sagradas afirmam, adore o Senhor seu Deus e sirva somente a ele. Ele volta para a palavra. Então o diabo foi embora e vieram os anjos e cuidaram de Jesus. Mas, isso que eu estou te falando, aconteceu o que aqui? Se você ler lá, né, do princípio aqui, você vê que Jesus passa por um batismo, né, passa por uma autoridade, respeita a autoridade de João Batista, se submete a essa autoridade, se batiza, né? Ali
acontece o quê? Não vai viver o melhor dessa terra, não vai comer o melhor dessa terra, não, vai estreitar a vida dele, porque ele tem uma vida realmente, né, de renúncia. Como a pessoa quer, né, ter os olhos fixos nas coisas dessa terra, né, sendo que o próprio Jesus, né, renuncia a isso. Olha só, eu lhe darei tudo isso. Por que ele vai dar uma coisa que não é dele? Então, quer dizer, esse mundo é do diabo, é de Satanás. Satanás está pintando e bordando aqui, tá? Esse mundo jaz no poder do maligno. Então, olha só, se você se ajoelhar e me prostrar e me adorar, né? Se você se prostrar e me adorar, o que quer dizer? A partir da hora que você, né, começa a trocar a sua adoração pelas coisas, tá? Pelas coisas que você vê e não pelas coisas que você não vê, que é Jesus, tá? Porque tudo se formou pela palavra, né? Então, você vê todas as coisas que foram formadas, você enxerga e você deseja todas essas coisas do universo. Mas quem formou, que é a palavra, que é o verbo, que se fez carne, você não se importa, você não crê que ele está à destra do Pai, que ele vive, que ele reina. Olha só, é muito sério isso aí. Nós temos que ter os olhos fitos no céu, no reino de Deus. Enfim, né? Vamos finalizar aqui esse 25 aqui de Apocalipse 2, ó. Mas até que eu venha, guardem bem aquilo que vocês têm. Aos que conseguirem a vitória e continuarem a fazer até o fim a minha vontade, eu darei a mesma autoridade que recebi do meu Pai, autoridade sobre as nações para governá-las com uma barra de ferro e quebrá-las em pedaços, como se fosse pote de barro. Eu lhe darei a estrela da manhã. Portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam o que o Espírito de Deus diz à igreja. Olha que forte, tá? Ouça, porque Deus está chamando para vocês ouvirem. Amém. Deixa eu só passar para vocês aqui um errinho, tá? Eu falei durante a pregação, né? 1 João, vamos ler 1 João. Só que eu acabei lendo, né, a primeira carta de João, tá? Então eu acredito que esse trocadilho foi o Espírito Santo de Deus que fez, é nessa fé que eu ando. Não foi uma escolha minha, me prontifiquei a ler 1 João, quando eu vi eu estava na primeira carta de João. Enfim, tá? Mas não foi um erro, foi só um trocadilho. Aí a pessoa vai procurar isso em 1 João, quem não conhece Bíblia, não vai entender o que eu tô lendo, tá bom? Então, eu li primeira carta de João, depois eu li 1 João, ok? Tá, então Deus abençoe aí, até semana que vem, se assim Deus permitir. E quem for receber esse áudio da pregação é a Missionária pela Misericórdia. Aí você escreve Missionária Leila Lima ou então leilalima.com para ouvir as pregações antigas, tá? Deus abençoe aí. Beijo.